Então tá bom. Vamos lá, gente. O assunto hoje é um assunto que eu acho que interessa a muita gente. Tô feliz aqui que tem bastante gente aqui acompanhando, né? O tema é procrastinação. E eu comecei pensando, quando eu vim pensando sobre esse tema, eu acho que eu sou a pessoa ideal para falar dele, porque afinal de contas a procrastinação me acompanhou durante muito tempo. E é uma tendência que eu tinha principalmente na minha adolescência. Era uma tendência muito grande de comportamento minha. E aí eu tive um evento na faculdade, na realidade eu fiz psicologia, mas eu fiz letras também. Na faculdade de letras eu tive um evento muito interessante que me aconteceu numa aula de um professor de literatura portuguesa. E eu me lembro que ele pediu pra gente fazer um trabalho de final de semestre para falar sobre Fernando Pessoa. E eu adorava as aulas dele, eu achava as aulas dele muito boas, eu era um professor que eu tinha muita empatia e eu adorava frequentar as aulas dele. E eu conversando com uma amiga minha um dia, eu falei com ela, eu tenho uma vontade danada de fazer esse trabalho do Fernando Pessoa, mas de fazer com os heterônimos dele interagindo e fazer uma peça de teatro. Essa minha amiga falou, por que você não faz isso? Eu falei, mas um trabalho de semestre, a gente não fazer um trabalho escrito, uma redação de um trabalho e eu vou fazer uma peça de teatro? Ela falou, por que não? E aí, eu comecei a pesquisar com um mês de antecedência. Com um mês de antecedência, eu comecei a pesquisar, eu comecei a procurar informações, li a obra do Fernando Pessoa, era um livrinho parecendo uma bíbliazinha com aquela eram as obras completas. Entrei naquilo ali, estudei os heterônimos e tudo mais e fiz o trabalho, fiz a peça. E entreguei para o meu professor. Um belo dia, era final de semestre e eu entreguei com uns 3 dias de antecedência, uma coisa que não era normal eu fazer, que era uma coisa que eu não costumava fazer. Eu geralmente deixava os trabalhos assim, meio para a última hora, 2 dias antes, um dia antes, aí eu saía correndo, ia lá e fazia e entregava. Nesse dia, como era um trabalho que me interessava, e comecei a pesquisar antes, entreguei com uma certa antecedência, uns 3 dias antes, mas eu produzi muito. Foram umas 40 ou 50 páginas só a peça de teatro que eu fiz. Então, eu fiz uma peça de teatro com os heterônimos dele, Fernando Pessoa e os heterônimos interagindo. E foi muito legal porque, assim, eu fiquei muito empolgada e fiquei muito animada. Aí, um belo dia, encontrei com o professor, eu estava fazendo matrícula, encontrei com o meu professor, ele com a cara séria para mim, falou, olha, eu tenho uma coisa muito séria para falar com você, eu quero que você venha no meu gabinete. Juro pra vocês, como todo protelador, coração na boca, né, tô ferrada, não deu certo, né, me ferrei. Quem mandou inventar a moda, quem mandou querer fazer peça de teatro num trabalho final sobre Fernando Pessoa. Quem mandou fazer isso? E aí eu fui assim, naquela ansiedade, como todo protelador, né? Que deixa tudo para a última hora e fica naquela ansiedade para ver se deu conta de conseguir a nota que precisava. Só que na realidade eu tinha feito diferente, mas a ansiedade e a emoção era a mesma das outras vezes em que eu não fazia. E aí ele me chamou no gabinete, pegou meu trabalho, falou, eu quero falar sobre isso aqui. E me mostrou o trabalho. E falou assim, é muito sério o que eu tenho para falar. Eu falei, pronto, ferrou, tomei bomba. Não passei. Aí ele jogou o trabalho em cima da mesa e falou, o melhor que eu tenho lido sobre Fernando Pessoa. Isso daqui não é um trabalho de uma acadêmica, é um trabalho de uma professora. Entrei em estado de choque. Falei, como assim? Um trabalho. Eu estava achando que ele ia brigar comigo. E ele vira para mim e fala que aquele não é um trabalho de uma acadêmica, é um trabalho de uma professora.
E como se não bastasse, ele fez um discurso enorme falando sobre o meu trabalho, da maravilha que era aquilo que eu tinha escrito, que ele tinha ficado emocionado com aquilo tudo que eu tinha feito. E ele me sugeriu que procurasse uma pessoa, e para quem sabe de teatro e entende de teatro, ele me mandou procurar o Ítalo Mudado, que é uma pessoa que era uma pessoa, morreu alguns anos atrás, um professor maravilhoso de teatro dentro da cidade de Belo Horizonte. E o Ítalo foi buscar a peça de teatro comigo. E ele leu. E me incentivou muitíssimo. Falou, olha, o seu trabalho é bárbaro. E eu acabei entrando num concurso, ele me incentivou, o Ítalo, que era esse professor que esse outro meu professor apresentou. Eu acabei mandando o trabalho para um concurso incentivado por ele. E eu acabei sendo classificada num concurso nacional de literatura. Por que eu estou contando essa história aqui? Eu era uma proteladora. Eu deixava tudo para cima da hora. Geralmente dava certo. Na grande maioria das vezes dava certo. Só que a vez que eu não deixei para a última hora, que eu fiz com antecedência, que eu me empenhei, que eu estudei, que eu engajei, que eu criei método, estrutura. Vocês não fazem ideia, até hoje eu tenho os livrinhos ali com todos os meus estudos para fazer esse trabalho. Eu fui muito além do que eu imaginava que eu poderia ir. Aí, a partir daquele momento, eu tive um pensamento seguinte: gente, eu estou desperdiçada. Por que é que eu deixo para cima da hora? Porque se eu faço com antecedência, eu posso fazer um trabalho de excelência. E eu estou perdendo as chances de fazer trabalhos de excelência. Eu estou perdendo a chance de fazer bons trabalhos, me engajar e ter um prazer enorme, porque o mais interessante dessa história toda é que mesmo eu achando naquele primeiro momento, quando o professor foi me dar o retorno, que eu não tinha tido uma boa execução, isso não invalidava o esforço. Isso não invalidava o prazer que eu tive em fazer aquele trabalho, o prazer que eu tive em desenvolver aquele trabalho. Então, por mais mesmo que eu tivesse ferrada, eu ainda assim ia dizer que valeu a pena, porque o trabalho que eu tinha produzido foi um trabalho que me fez sentir bem pelo fato de eu estar fazendo algo diferente, fazendo algo que eu estava interessada. Então, o que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que o grande problema que nós temos com a procrastinação é porque a grande maioria das vezes a gente protela, a gente procrastina, a gente deixa para cima da hora, mas aí a gente faz, e faz rápido. E sabe por que a gente faz rápido? Porque a gente fica ansioso. Porque toda vez que a gente tem uma ideia de risco, de ameaça, ou seja, a falta do tempo, o tempo curto é um risco. E o tempo curto sendo um risco faz com que eu produza uma adrenalina para eu me defender, porque toda avaliação de risco vai me fazer sentir ansiedade ou medo, e a avaliação de risco vai me fazer criar estratégias de enfrentamento para eu me proteger, para eu defender, e na hora que eu produzo essa adrenalina, eu vou pensar mais rápido, eu vou agir mais rápido, e às vezes num curto espaço de tempo eu vou produzir. E aí, como eu produzo, eu crio uma ideia de que dá para deixar para a última hora, porque da última hora vai dar certo, vai funcionar. E esse é o problema. A gente acaba tendo uma vantagem em protelar. Protelar tem vantagens e desvantagens, porque se não tivesse vantagens, a gente não protelava. Vocês já pensaram por que vocês protelam? Quero que vocês pensem aí rapidinho, por que vocês protelam? Que tipo de trabalho a gente protela? Que tipo de coisa a gente protela? Vocês já repararam que a gente costuma protelar aquilo que a gente acha difícil? Ou aquilo que a gente acha que a gente não tem tempo suficiente para fazer, então deixa eu fazer numa outra hora, depois que eu vou ter mais tempo, e aí eu vou fazer melhor, e esse tempo nunca vai aparecer, esse tempo às vezes perfeito, ele nunca vai aparecer, e chegou em última hora, você vai ter que fazer a todo custo, e você acaba fazendo com um curto espaço de tempo, às vezes fazendo um tempo menor do que você gostaria de ter feito.
né? Vocês já repararam que a gente protela muitas vezes porque a gente quer evitar sensações ruins? A gente está com medo de fracassar porque a gente está com medo. Porque aqui, eu tô vendo aqui o Lucas dizendo por preguiça, né? Por ser custoso, por exigir muito de nós, né? Às vezes protela porque é fácil, porque acha que faz rápido depois. É exatamente as duas coisas. Às vezes a gente protela porque a gente vira e fala assim, não, depois eu faço mais rápido, porque como eu tô na ansiedade, a ansiedade me ajuda, ela me ajuda a produzir rápido, né? Então, a gente protela porque a gente tem medo do fracasso, a gente tem medo de falhar, né? A gente tem muita coisa para fazer, aí a gente deixa. Aí é outra coisa. Muitas vezes é porque a gente não se organizou e não criou prioridades e não criou organização, não entendeu o que é prioritário, o que é urgente e tudo mais, né? Aqui, ó, tem... A Cláudia tá dizendo que a minha vida é em cima dessa adrenalina, que não é fácil, né? E é verdade. Muita gente já está acostumada com essa adrenalina e fica fazendo baseado na adrenalina e fica dependente da adrenalina. Só que tem uma coisa importante, porque ele às vezes ele faz na adrenalina, tem um bom resultado, mas já pensou se ele tivesse tido mais tempo e tivesse tido o engajamento que ele teve com a adrenalina com um pouco mais de tempo, o tipo de coisa que ele tinha produzido? Era aquela historinha que eu contei para vocês aqui no início. Então, né, a gente tá aqui, quem protela tem qualidade, mas a qualidade pode ser melhor aproveitada com o tempo. Pode. Porque se você criar uma estratégia anterior e pode deixar de protelar e fazer com que você se engaje da mesma forma, você vai produzir muito mais. E é muito mais mesmo. Você pode criar uma ansiedade pelo fato de estar fazendo, e criar ansiedade pelo fato de fazer e não pelo fato do tempo estar curto, faz com que você produza mais e melhor. Então você vai usar o seu tempo de uma forma mais produtiva e vai fazer com que você produza mais e melhor. Então, o que acontece? A gente quer evitar situações difíceis? Quer quem não quer. E por isso a gente acaba, às vezes, protelando, porque a gente sabe, não, lá no final vai dar. Agora, vai dar para fazer um mestrado uma semana antes? Não, não vai dar. Vai dar para fazer um TCC uma semana antes? Não, não vai dar. E aí, o que vai acontecer com os proteladores quando eles tiverem grandes desafios? Eles vão morrer de tanto estresse. Por quê? Porque eles vão começar a ter dificuldade. Né? Como ajudar alguém com TDAH a não procrastinar? Gente, eu sou a pessoa, eu sou essa pessoa, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E por isso, muito tempo eu procrastinei, porque muitas vezes eu me esquecia. E aí, na hora que eu me lembrava, o tempo estava curto, eu utilizava a ansiedade, via que funcionava e criei essa estratégia. Na realidade, o protelar é uma estratégia compensatória, ela não é uma estratégia funcional. É uma estratégia compensatória para tentar compensar alguma coisa que não deu certo. E a gente acaba tendo um prazer muito grande quando você produz em pouco tempo, às vezes você produz em 3 horas o que você levaria uma semana para produzir, e você fala, nossa, eu sou ótima. E isso vai te gerar prazer. No entanto, você não entendeu que se você se programar, você pode ser sensacional. E aí, né, eu posso ser muito melhor do que eu tenho sido. Então, o que eu não entendi ainda é que se eu, em vez de usar 3 horas para fazer algo bom, eu posso usar 10 horas para fazer algo sensacional. E muito além do que eu imaginei que eu podia fazer. Então, o que acontece? Se eu continuasse utilizando, claro que em alguns momentos a gente procrastina, claro que em alguns momentos a gente também não precisa ser rígido com a gente mesmo, é autocrítico, não posso protelar nada, porque às vezes não dá, realmente a gente tem muitas tarefas, muitas coisas, e a gente vai precisar fazer escolhas. Então, o que é mais importante, mais urgente, você vai precisar escolher e vai precisar fazer. Então, às vezes não é protelar, existe uma diferença entre a escolha e o protelar. O protelar é que você tem tempo para poder fazer, mas não faz agora, que você tem tempo e deixa para fazer uma outra hora e faz depois, né? Então, se a gente treinar, o Alan tá falando aqui, treinando dá, né?
É treino, Alan, é isso mesmo, querido. Obrigado por estar aqui comigo, né? Alan é meu parceiro lá na clínica, é isso mesmo. A gente pode treinar, pode criar estratégias. Cada um tem uma estratégia diferente. Como eu tenho meu TDAH e eu acabo fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, o Alan que me acompanha sabe como é que é, né? Eu na época do mestrado eu falava com ele, eu estou escrevendo 3 capítulos ao mesmo tempo. Né? Aí me dava um pouquinho daquela ansiedade, 3 capítulos ao mesmo tempo, não vou terminar nada. Eu terminava, mas eu criei um tipo de organização dentro do meu funcionamento hiperativo e eu me organizava para fazer. Então acabava dando certo, porque tinha uma organização. Às vezes demorava um pouco mais, porque eu estava fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, mas eu cumpria com os objetivos. Então a gente pode treinar, né? Tem aqui a Corizande dizendo, ei Corizande querida, tudo bem? Dizendo, a minha dificuldade é começar. A gente precisa pôr data. Para começar, a gente tem que pôr data. Se a gente não puser data, a gente não começa. A gente deixa sempre para a última hora. Então, por que as pessoas deixam para a última hora? Porque muitas vezes elas não põem uma data para começar. Elas falam, não vai dar. Elas têm aqueles pensamentos que a gente chama pensamentos de permissão, pensamentos permissivos. O que é um pensamento de permissão? É aquele pensamento que me faz deixar para depois alguma coisa que eu sei que seria melhor que eu fizesse agora. Então eu vou virar e falar assim, não, eu faço depois, que depois eu vou ter tempo. Agora eu tô com vontade de escutar uma música, agora eu tô com vontade de ouvir uma música, ver um vídeo, ver um filme, ler um livro, agora eu tô com vontade de fazer isso. Eu faço isso aí depois, não tem problema. Se eu não colocar data, eu não começo. E eu não começo com antecedência, eu vou deixar para depois. Então, se a gente cria metas, se a gente cria planejamento, tô vendo aqui todo mundo falando metas, planejamento, exatamente. Se a gente cria planejamento, gente, se a gente cria metas, isso é fundamental para a gente fazer diferença. A gente precisa começar a fazer alguma coisa. Se a minha agenda, alguém está falando algum livro para indicar? Olha só, o Cog Planner, que é a agenda cognitiva, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo e que é um trabalho super legal. Aliás, quem está aqui, se quiser, tem um grupo que eu fiz gratuito de WhatsApp, que eu estou partilhando lá algumas partes do Cog Planner, ensinando as pessoas a utilizarem, para se organizarem, para organizar o dia a dia, né? Aqui está aqui, a lista de pendências da agenda ajuda muito, ajuda mesmo, é super legal. Tenho usado com os pacientes, se eles têm se organizado. A gente usa a lista de pendências, a gente tem lista de metas, a gente tem, e na lista de pendências, a gente tem mostrando formas de identificar o que é uma pendência, né, importante e urgente, o que é uma pendência que é só urgente, o que é uma pendência que é só importante, né? Como que é que eu... aqui está dizendo, os pacientes dizem, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Não faço porque não organiza, não pôs data. Eles têm que começar a pôr data. E eles têm que começar a ver a vantagem. Por quê? Porque como eles têm a vantagem de deixar para a última hora, porque na grande maioria das vezes dá certo, eles não têm uma vantagem do para que mudar. E o que a gente precisa estimular as pessoas e mostrar para as pessoas é que se eles fizerem, vão testar. Testa uma vez começar antes, para ver o que vai acontecer. Vamos testar e vamos ver? Se eu testar, vamos ver qual foi o resultado. Provavelmente, se começar antes, se começar fazendo um planejamento diário, as pessoas vão conseguir se organizar melhor e conseguir atingir os objetivos. Eu, Renata, por exemplo, como eu sou TDAH, eu sou hiperativa, eu faço milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas eu fecho as coisas que eu começo. Eu criei a agenda cognitiva, eu poderia ter ficado aquilo ali como um projeto meu dentro da gaveta. Não, mas eu terminei. Né? Por quê? Porque eu pus data. E eu pus data para terminar. Então, o que acontece? Se a gente não puser data para começar e para terminar, a gente não consegue fazer, né? Então, quem depois quiser fazer parte desse grupo, pode mandar lá na clínica, lá
para as meninas uma mensagem pelo WhatsApp, salvar o telefone da clínica no WhatsApp de vocês, eu ponho nesse grupo, que aí vocês vão aprender organização, planejamento, metas, como que eu vou trabalhar com as pendências, como que eu vou começar a me organizar e me adiantar. A gente tudo é escolha na vida, o Alan vai falar sobre isso aqui. Né, essa semana ainda, vocês fiquem de olho, ele vai falar sobre as escolhas e da importância de fazer escolhas, o que é importante na escolha, né, vai dar um pouquinho de continuidade a esse tema que a gente está trazendo aqui, eu acho que vai ser legal para vocês verem sobre as escolhas, o que é importante, como que a gente faz escolhas, o que é interessante da gente fazer para fazer essas escolhas, o que a gente tem que avaliar, a prioridade. E como que a gente avalia a prioridade? Aí ele vai colocar isso também. Então, é bem importante a gente fazer essas avaliações. Então, gente, olha só, o que a gente quer, né? O nosso objetivo aqui, o meu objetivo aqui com vocês hoje é dar para vocês recursos. Mas para dar para vocês recursos, eu preciso que vocês entendam primeiro que pode valer a pena testar. Em primeiro lugar, eu tenho que querer testar. Eu tenho que querer testar, fazer uma vez de forma diferente. Eu vou um dia chegar lá e vou começar a trabalhar nisso com antecedência e vou me engajar naquele projeto, porque é um projeto que cria significado para mim. O que tem naquele projeto que me traz significado, que é importante, que vai fazer diferença para mim? Né? Na hora que eu observo o meu significado, muda tudo. A Milena já tá pondo ali, gente, o WhatsApp da clínica é 3198-331-1094. 3198-331-1094. Quem quiser, manda mensagem lá, a gente põe no grupo. Né? Então, assim, é muito... A Jaque tá falando, a importância de colocar um propósito na meta para ter um para quê. Isso tem ajudado a cumprir as metas. É exatamente isso. Se a gente só põe meta, mas a gente não cria um para quê, lá no Cog Planner mesmo tem um quadro de setores da vida, eu pergunto o que eu vou aprender se eu mudar? Eu acho que é a pergunta que vocês têm que fazer. Se eu fizer com antecedência, o que eu posso aprender? O que eu posso aprender se eu começar a me programar antes, se eu começar a pesquisar esse trabalho antes? O que pode ser diferente para mim? Eu não estou nem falando de resultado, eu estou falando de caminho, eu estou falando de aprendizado, né? Eu estou falando de o que é que eu preciso fazer para poder mudar. Né? O meu para quê? Qual que é o meu para quê? Os meus objetivos, né? Não é só o porquê que eu faço as coisas. Eu tenho que pensar, para que eu estou fazendo isso? Para que eu quero fazer esse trabalho? Para que eu preciso terminar essa leitura? Para que eu preciso estudar determinada coisa? Então, é isso que a gente precisa saber. A gente precisa entender e criar um significado. Se eu crio um significado, né? Vitor Frankl já falava sobre o significado, né? Uma obra, o que gera sentido pra gente, né? Uma das coisas que geram sentido é ter uma obra a qual se dedicar. Vamos pôr significado nas coisas que a gente faz, mesmo que sejam coisas pequenininhas. Isso vai fazer uma enorme diferença, né? Então, o que a gente pode fazer? Como que a gente... Então, em primeiro lugar, entender, vamos fazer um teste. Entender que pode ser vantajoso. Depois, vamos fazer um teste e vamos ver. Para fazer um teste, vamos colocar a data. Para colocar a data, vamos colocar metas, vamos colocar estratégias, vamos colocar o que eu vou fazer cada dia. Vamos avaliar a minha semana, o que eu tenho para fazer naquela minha semana. Não, minha semana está lotada. Às vezes eu não avalia, a gente deixa para depois, não avalia que a semana está lotada, está cheia de coisas que não vai dar para fazer depois, não. Se você não fizer hoje, se você não tiver um dia organizado e não avaliar que você não, se você não começar hoje, às vezes não vai dar depois para fazer também, não, né? Uma pessoa está dizendo aqui, o Lucas está dizendo aqui, eu paguei R$8.000 numa consultora para fazer um aplicativo de MBA, para fazer applications para um MBA fora do país. Procrastinei tanto que perdi o período de inscrição. Então, esse é o ponto, gente. Você procrastina, você às vezes deixa de fazer alguma coisa que é importante. Você às vezes perde prazo. Quantas pessoas... Eu recentemente tenho visto as pessoas chegarem para mim, perdi o prazo de uma coisa que era muito importante para mim. Claro, deixou para o último dia. Por que eu não posso fazer a inscrição um mês antes? Por que eu não posso começar a fazer a inscrição? Quando eu fiz o meu mestrado foi feito em Portugal.
né? Se eu não tivesse me adiantado, eu não tinha começado o mestrado. Eu levei 1 mês para conseguir toda a papelada que eu precisava para iniciar o mestrado. Se eu tivesse deixado para fazer isso na última semana, com certeza eu não tinha feito, porque eu tive que pagar tive que pagar uma pessoa lá em Portugal para fazer a compatibilidade dos meus diplomas e tudo mais. Então, quer dizer, se a gente não faz, se a gente deixa, vou deixar fazer a inscrição no último dia, você não deu tempo de você fazer o currículo dentro dos moldes que eles mandaram, não dá tempo de você fazer as coisas. Eu levei 1 mês para poder conseguir arrumar a papelada para entrar para o meu mestrado. Então, se eu tivesse deixado para a última hora, eu não tinha conseguido. Então, muitas pessoas perdem prazo por causa disso. Eles falam, não, eu faço depois, ainda tem tempo. Não tem tempo, gente. Às vezes não tem tempo. Aquele tempo que você está achando que tem é uma oportunidade que você está perdendo. Então, vamos começar a entender que existe desvantagem em procrastinar, existe desvantagem em protelar, existe desvantagem em deixar para amanhã. Não tem somente vantagens. Eu não funciono só na ansiedade o tempo todo e a ansiedade não vai me ajudar sempre. Não é em todas as situações que a ansiedade vai me ajudar. Então, o que eu tenho que entender? Eu quero sensações mais prazerosas, Renato, fazer depois é melhor. Agora eu tô a fim de relaxar. Eu quero relaxar porque eu quero ter uma sensação boa que agora, ok, você vai relaxar que agora, depois você não vai dar conta de fazer, você vai ficar feliz? Você vai ficar mais feliz se você deixar para depois? Ou você vai ficar culpado se você deixar para depois e não der tempo de você fazer? Então, é isso que a gente precisa ver. Eu vou ficar feliz deixando para depois? Eu fico feliz aqui agora se eu deixo para depois, porque eu tenho uma falsa sensação de prazer, porque agora eu vou estar fazendo aquilo que eu estou com vontade de fazer no momento. Mas aquilo que eu estou com vontade de fazer no momento vai impedir que as minhas metas sejam alcançadas e meus objetivos sejam alcançados. Eu vou me culpar depois. Vale a pena eu ter um prazer momentâneo para eu me culpar eternamente? Às vezes, tem coisas que não passam na nossa vida 2 vezes, tem oportunidades que elas são únicas. Vai valer a pena eu protelar e deixar para depois eu ficar me culpando? O que eu vou ganhar com a culpa? Vamos fazer, gente. Vamos fazer agora. Fica aqui o convite para vocês. Quem não pegou o telefone lá da clínica, né? São os ganhos secundários, a Larissa falando, exatamente. Os ganhos secundários, que é esse prazer imediato de protelar. E eu tenho prazer imediato, eu ganho com isso. E aí eu acabo não fazendo aquilo que eu preciso fazer. Então, é sempre assim. A gente precisa começar a criar estratégias. Gente, eu vou terminando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui o telefone lá da clínica para quem quiser entrar no grupo. Eu vou partilhar com vocês vídeos e informações. É gratuito esse grupo, né? 31 o DDD. Vocês têm que salvar, porque vocês têm vocês têm que salvar o telefone de vocês lá, porque às vezes eu mando coisas na lista de transmissão. Então, para mandar na lista de transmissão, vocês têm que estar salvos, senão vocês não vão receber o material. Então, é 31 98 331 1094. Amanhã eu estou numa outra live com a Laura Serrano para falar sobre a saúde mental e como melhorar a saúde mental dentro dessa situação que nós estamos vivendo aqui hoje de confinamento. Depois o Alan vai ter a live dele falando sobre escolhas, que vai acompanhar um pouquinho que eu tô falando aqui depois. E a Elaine vai ter uma outra falando depois sobre as emoções e como podemos utilizar as nossas emoções a nosso favor. Ela vai complementar um pouquinho do que eu já falei aqui hoje. Que eu falei um pouquinho da ansiedade, como que a ansiedade pode ser positiva. Só que, claro, nesse caso do protelar, a ansiedade não está sendo tão positiva quando eu protelo. Mas a ansiedade é positiva quando ela me ajuda a executar uma tarefa, às vezes, num curto espaço de tempo. Mas se eu usei o protelar ou procrastinar, não necessariamente, tá bom, gente? Grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente aqui. A gente vai colocar depois também isso lá no nosso canal de YouTube. As nossas lives, para quem perdeu as nossas lives, elas estão lá no nosso canal de YouTube. Fica de olho, né? Vai lá acompanhando. Se perdeu, vai lá assistir as anteriores. Eu acho que estão muito boas, muito legais. Tá bom, gente? Beijo para todos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.